Entendeu? Então, quem conhece a liturgia da igreja sabe que o padre tem que ter todo um zelo com aquilo. Se ele acredita que é o corpo de Cristo, você não pode tratar de qualquer maneira. Fui engolido por essa coisa e as pessoas acabaram meio que colocando essa obrigação minha de mostrar esse problema do abuso da fé. Agora, com o Papa Francisco, a gente quebrou uma espécie de uma tradição que vinha na igreja de oposição ao uso político da igreja. Eu não posso dizer que ele é um adepto da teologia da libertação 100%, mas ele tem uma postura um pouco mais permissiva. Meu convidado de hoje é o Bernardo Kister. O Bernardo é jornalista, é paranaense de Londrina, tem um canal no YouTube e é, digamos, um jornalista católico. Sim, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Sem né? dúvida. E trabalha muito em cima desses assuntos que dizem respeito às questões que passam pela Igreja Católica, como a teologia da libertação. Exato. Não só em aspectos teológicos, mas principalmente aspectos políticos que sempre sobrevoaram, tiveram premiados na igreja desde a fundação da igreja, né? Se a gente voltar para a história da igreja, sei lá, no tempo de Constantino já tinha todo o embate da igreja com o império, enfim, é uma coisa que marca a história da igreja, né? E hoje, mais do que nunca, esse movimento está tentando uma espécie de ressurgimento, reavaliação, né? E eu acabei caindo de gaiato nessa história. Mas primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui. O prazer é meu. Mas me diz uma coisa, você sempre foi envolvido com esse tema ou te envolveram agora? Eu fui envolvido, na verdade, assim, eu já vinha fazendo trabalho no YouTube, de principalmente análise de fatos que estavam acontecendo. Muitas vezes as pessoas, você como jornalista sabe, que muitas vezes o jornalista ele não vai só mostrar o fato que está acontecendo, vai fazer uma análise um pouco mais profunda e tal, né? E eu trabalho muito com opinião, eu tenho uma opinião e desde pequeno sempre fui muito falante de botar minha posição, né? E eu vinha fazendo meu trabalho, analisando várias coisas de outros países, questões políticas, de lei, controvérsias, etc. Até que eu estava em Londrina, onde eu moro. Eu sou nascido em Curitiba, mas moro em Minas já. Nascido em Curitiba? Sou curitibano da gema. Leite quente mesmo, né? Leite quente, que dá dor de dente. E eu, já estou em Londrina desde 2000, e até que em janeiro, na semana do dia 20, mais ou menos, bem na semana do julgamento do Lula, no TRF4, aconteceu o 14º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, né, das SEBs, né? E quando um amigo meu me chamou, falou: olha, tem um pessoal da igreja cantando cântico de igreja com camiseta de MST, não sei o quê. Eu falei: eu vou lá ver. Peguei minha câmera e quando eu cheguei lá, o negócio era praticamente um comício do Lula, né? E aí eu cobri esse evento, fiz 4 vídeos longos de meia hora, 40 minutos, que não era o padrão do canal. O negócio explodiu, assim, no mundo inteiro. Teve bispos de vários países, do Cazaquistão, da América Latina, do México, Estados Unidos, Europa, que me escreveram. O negócio, pelas informações que me chegaram, que são confiáveis, caiu até na mão do Papa. Então não sei que fim vai dar isso, né, da Congregação para a Doutrina da Fé, que era o Tribunal de Misericórdia da Inquisição, né, que é o Santo Ofício, que cuida dessa parte doutrinal da igreja. Caiu na mão também dos secretários de lá, em função da politização, mas em função dos abusos litúrgicos também, que foram gravíssimos, que aconteceram lá, com 66 bispos dos 400 e tantos. Abusos litúrgicos. São, como é que eu posso dizer assim, na igreja você tem uma coisa chamada liturgia, que você tem que obedecer, tem uma série de liturgias, né, e de variações que o padre pode seguir. Só que ali, por exemplo, quando o padre vai lá e consagra, né, a hóstia, e ela se torna, né, como nós dizemos os católicos, o corpo e o sangue de Cristo, tá ali a pessoa de Jesus na hóstia consagrada, eles pegaram aquele, em vez de pegar as espécies corretas, né, o material correto para fazer aquilo, pegaram um vinho, não sei o que era, colocaram em jarra de suco, ou seja, um desrespeito total, porque tinham 3.000 pessoas, né, e serviram aquilo assim como se fosse um piquenique imenso, né. E aí pegaram pão pita. Mas a hóstia é consagrada? Daí pegaram pão pita para consagrar. Sabe pão pita? Pão árabe? Sei. E consagraram aquilo. E aí entraram com aquilo dançando. Eu tenho vídeo disso tudo no meu canal. Daí ele consagrou, rasgava, voava pedaço de tudo. Entendeu? Então quem conhece a liturgia da igreja sabe que o padre tem que ter todo um zelo com aquilo. Se ele acredita que é o corpo de Cristo, você não pode tratar de qualquer maneira. Enfim, isso e todo tipo, assim, pegaram... assim, violentaram, estupraram mesmo a Bíblia, por exemplo. Foram fazer uma leitura de Apocalipse com o bispo da minha cidade de Londrina atrás. Foram ler a Bíblia, em vez de dizer assim, viu uma mulher vestida de sol, né, falando de Nossa Senhora, né, com a lua e estrelas que adornavam sua cabeça, etc. Falava assim, vi uma mulher que vinha do campo e não sei o quê, e pervertendo tudo para politizar a fé, entendeu?
Eu cobri tudo isso, deu um rebuliço imenso na igreja. Assim, teve um jornal que veio me procurar, saiu em vários jornais americanos. Teve um jornal na Espanha, o The Vox, o Actuel também na Espanha cobriu isso. Né? Foi uma coisa imensa. Eu fui engolido por essa coisa e as pessoas acabaram meio que colocando essa obrigação minha de mostrar esse problema do abuso da fé, do abuso político. Pode ser para qual lado que for, direita, esquerda, etc. A igreja não serve para isso. Né? Claro que ela tem que se envolver de certa maneira, mas essa não é a função principal dela, nunca foi. Né? Então, foi uma coisa que me preocupou muito. E as pessoas viram esse horror, muita gente acordou também. Eu vi isso acontecendo na minha igreja e não entendi o que era. Aí eu expliquei o que era a teologia da libertação nos vídeos. Contei. Muito simples, muitas poucas palavras, que não é um curso. Né? Eu, inclusive, estou gravando um documentário para contar para as pessoas justamente isso. E esse documentário vai ser sobre a teologia da libertação? Especificamente, mas é um documentário feito em alta qualidade. A gente está usando câmeras de cinema, estamos entrevistando, por exemplo, historiadores europeus. Um deles é consagrado, vamos dizer, recebeu um prêmio do Vaticano, como historiador do Vaticano, que teve acesso aos documentos, não são secretos, né, mas o arquivo restrito do Vaticano. Né, ele tem autorização para isso como acadêmico. E como é que o Vaticano vê a teologia da libertação? Ele a condenou. Mas ela segue acontecendo. Então, porque existe, Leda, dois tipos de tratamento que você pode dar para um problema na igreja. Então, vamos dizer, surgiu a teologia da libertação nos meados dos anos 60, foi consolidada em 68 numa conferência na Colômbia. Tá bom. Aquilo ferveu, e ela foi, vamos dizer assim, sempre de linha marxista, né? O que já tinha sido condenado pela igreja desde o Papa Pio IX. E aquilo floresceu demais. O que João Paulo II fez à época, em 84? Ele pediu para o Ratzinger, que depois virou o Papa, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é quem cuida dessa questão doutrinal de fé e moral da igreja, que ele escrevesse uma instrução, o termo técnico é esse, para as igrejas e condenando a teologia da libertação marxista, né? Que ela sempre foi marxista. E ele escreveu uma instrução chamada Libertatis Nuncius, em 6 de agosto de 84. Condenou, explicou os problemas, os conflitos com a fé cristã, etc. Depois disso veio o silêncio obsequioso do Boff, que nos anos 80 causou aquele rebuliço monumental. Depois foi retirado, né, o silêncio dele de 86. Aí em 86 o Ratzinger publica uma outra instrução chamada Libertatis Conscientia, tentando realinhar a teologia da libertação. Falou, olha, vamos esvaziar o conteúdo marxista dela e pregar a verdadeira libertação. A libertação do pecado, a libertação do homem, a libertação do que a igreja sempre fez, entendeu? Vamos colocar no eixo, mas elas nunca compraram essa ideia e eles continuaram fazendo. Então tem esse aspecto... E com o Papa Francisco se posicionou ou não? Então, eu acho, deixa eu só terminar uma coisa. Então, tem o tratamento doutrinal que você pode dar. E depois tem um outro tratamento, que é o tratamento político no sentido do poder. Porque você condena doutrinalmente, mas as pessoas estão lá. Tem reitor de seminário, tem professor, tem frade, tem pessoas que estão comandando universidades inteiras, que são adeptas. O que o Papa, se ele condena, deveria fazer? Remover essas pessoas. Que foi o que Pio X fez na época da condenação do modernismo. O Papa João Paulo II fez isso com uma coisa ou outra. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Dom Paulo Evaristo Arnes era um grande adepto e defensor da teologia da libertação. Ele, quando São João Paulo II percebeu que ele estava promovendo muito isso aqui, ele veio e a Arquidiocese de São Paulo, que era imensa, ele repartiu em várias partes para reduzir o poder e a influência do Dom Paulo Evaristo Arnes na época. Ele ficou furioso na época, né? Então tem esse aspecto direto da luta política, por assim dizer, dentro da igreja, que é a luta pelo poder, os meios de ação, né? Agora, com o Papa Francisco, a gente quebrou uma espécie de uma tradição que vinha na igreja de oposição ao uso político da igreja, né? Você vinha, todos os papas influenciavam positivamente nas coisas que tocavam principalmente a igreja e que poderiam ameaçar a vida das pessoas, né? Por exemplo, o Papa Pio XII se aliou com muitos protestantes, inclusive, isso é caso notório na história, para colaborar num plano para matar Hitler. Isso é conhecido na história, né? Com o pastor protestante Dietrich Bonhoeffer. Então os papas e a igreja sempre teve uma certa relação, mas nunca politizando a fé. Agora, isso aconteceu, por exemplo, o Papa João Paulo II ajudou a fazer cair o muro de Berlim com Reagan, né? O próprio Bento XVI fez as condenações da teologia da libertação, e o Papa Francisco, eu não posso dizer que ele é um adepto da teologia da libertação 100%, mas ele tem uma postura um pouco mais permissiva, o que faz com que essa coisa continue fermentando e crescendo. Então ele abriu muito espaço, e certas falas ambíguas dele são, como é que eu posso dizer, estressadas fora da necessidade.
Só que as pessoas, por exemplo, a mídia, como muitas vezes quer favorecer essa pauta da politização à esquerda da fé, não dá relevância a falas importantes dele quando o Papa Francisco esteve aqui em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Foi no primeiro momento do papado dele, tinha meses de Papa. Ele deu uma fala aos bispos aqui latino-americanos, no Conselho Episcopal Latino-Americano. Isso está lá no site do Vaticano, e no documento ele disse, e depois tem um vídeo inclusive dele afirmando isso, que uma das tentações da Igreja Latino-Americana e do Caribe, que escolheram o discipulado como uma via de ação, uma das tentações era a categorização marxista da fé. Ele condenou isso, só que isso não saiu na mídia. Saiu só que ele falou que o excesso de liberalismo de mercado, ou seja, o capitalismo selvagem, por assim dizer, é maléfico, é deletério. Mas a outra parte que ele disse, eles esconderam, entendeu? Então, muitas vezes se aproveitam do Papa. Isso é uma coisa, pô, sacanagem, né? Então, é sacanagem. Sacanagem com o Papa. Sacanagem com o Papa, meu. Entendeu? Então, acho que falta um pouco de equilíbrio. Posso dizer que ele não segue a tradição dos anteriores nesse sentido? Posso dizer que sim, mas não, ele não posso dizer que ele é um apóstolo da teologia da libertação, entendeu? E as pessoas ficam espantadas com algumas coisas, mas nós já tivemos papas muito piores. Eu falo com conhecimento de causa. Esse documentário que você vai fazer, que você está fazendo, fica pronto quando? A ideia é de lançar esse ano ainda de 2018. Nós pegamos mais de 15 intelectuais. Tem bispos que vão falar, possivelmente algum outro cardeal, tem padres também, pessoas que estiveram envolvidas no movimento, que ajudaram a produzir, muito possível. A gente está conseguindo uma que eu não posso dizer quem é, para salvaguardar a pessoa e também o documentário, mas é contar a verdadeira história, porque ela nunca foi contada em conjunto. Por exemplo, o pessoal que produziu a Teologia da Libertação, Frei Beto, Leonardo Boff, Clodovis Boff, o Gustavo Gutierrez, todos eles contam uma história, que é verdadeira por um certo ponto, né? Muitas coisas eles omitem. O pessoal que vamos dizer, tem até historiadores ateus, contam um lado. Historiadores que são contrários contam outros. O que a gente fez foi pegar esses feixes de contradição. Eu Fez um roteiro. O roteiro da história, como a gente vai contar, e a Viviane Principal, que é a roteirista que estruturou essa minha ideia, ela está dando forma a isso e vai ficar um negócio, desculpa, mas vai ficar maravilhoso mesmo. E vocês vão exibir onde? Cinemas. Cinemas. Nós vamos para o cinema. A nossa briga é por cinema. Então aí depois vai entrar a briga por distribuição. Que vai ser uma pedra no sapato, mas que você já deve ter tido outras, né? Já. O seu canal no YouTube você comenta tudo, né? Política. Tudo. Eu trabalho muito mais. Mas é claramente à direita. Eu posso dizer assim, porque a direita, estão dizendo até que foi o Neumann Pinto, não sei quem que saiu agora, dizendo que o senhor lançou um livro dizendo que o Lula era conservador. Eu falei, se ele é, então eu não sou. Então, eu prefiro me identificar como conservador, porque eu acho que faz muito mais sentido. Direita e esquerda também é muito amplo. Né? Eu prefiro, se você quiser tratar um termo progressista e conservador. Tá. Eu acho que faz mais sentido na proposta, entendeu? E você tem quantos anos? 30. Caramba, você é um garoto. Você começou quando a fazer isso? No YouTube tem 1 ano e meio, mais ou menos. E o que você fazia antes? Antes? Como é que é você? Você nasceu, eu falei no começo que ele nasceu em Londrina, mas não ele nasceu em Curitiba. E aí o garoto de Curitiba, antes de ir para Londrina, estudou o quê? Fez o quê? Quando eu vim quando eu fui a Londrina, eu estava estudando em escola, enfim, ainda, né? Depois eu fiz administração, estudei economia na Europa, na Itália, fiz FGV, eu fui tudo para a área de economia, entendeu? Depois eu abandonei isso, fui trabalhar com cozinha, fui ser gerente de restaurante japonês, eu trabalhei como... Você pequeno teve uma coisa ligada à cozinha também? Teve, com 14 anos, porque você vê, meu pai me dava uma mesadinha que era né? E também, óbvio... Seu pai é médico? É médico em Curitiba, um gastro. E eu queria mais dinheiro para comprar foguete, para fazer brincadeira de moleque com 14 anos, né? E eu sabia fazer barreado sempre, desde menininho cozinhei. Barreado é uma comida típica, né? Do Paraná, especialmente de Morretes. Morretes, Antonina. Paranaguá, Antonina, por ali. Exato. E é uma delícia. Eu já prometi para a Leda que eu vou ter que fazer eu quero esse barreado, por favor. É muito bom. E eu já sabia fazer, porque desde pequenininho eu sempre me envolvi com comida. Sempre gostei de cozinhar. E eu queria pagar minhas contas. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu sei fazer barreado, que é diferente. Eu morando em Londrina, imagina um calor, né? Ali é bem embaixo do trópico, né?
E eu falei, pô, eu vou fazer um barreado delivery. Olha a ideia. E funcionou? E funcionou. Teve até uma faculdade em Londrina de teologia que abriu, e minha mãe era amiga de um dos pastores e tal, que estava abrindo a faculdade. Teve um evento para 300 não sei quantas pessoas, e eu fui lá e fiz o evento. Com 14 anos? Não, daí eu já estava com 15 para 16. Ah, já era muito mais velho, 15 para 16. Ah, tá. Você fez um barreado para 300 e tantas pessoas. Claro, chamei outras pessoas para ajudarem. E barreado se faz com o quê? Basicamente... Conta aí, barreado, para quem não conhece. Basicamente, Como você que é um pega barreado? carnes de... Eu gosto de pegar 3 tipos. Eu pego patinho, alcatra e peito de boi. São carnes vermelhas, né, sempre. Magras, principalmente. Você coloca daí uma gordura animal, de boi, pode ser um porco. Eu acho que... gordura de boi, mas uma gordura de porco, tipo um bacon. Mas a parte só vermelha, sem gordura, né? Porque a própria carne, depois que você vai fazendo, ela vai soltando. É. E a base é carne, cominho, e água e temperos, entendeu? É pouca coisa, só que o segredo dele é a panela que você usa, que tem que ser de barro, aquelas panelonas bonitas, e acertar o ponto do cominho, que é uma dificuldade, entendeu? Não exagerar no tempero, porque muita gente acha que porque o barreado ele é uma comida que vai pouco ingrediente, você tem que carregar no tempero para compensar. Mas o segredo está no ponto do cozimento, você cozinha muito, 12, 15 horas. E aí a carne, conforme você corta ela em cubos para cozinhar, ela desmancha e vira aquela coisa desfiada. Que as pessoas acham que fica desfiando, né? Não é. É o cozimento mesmo. As pessoas antigamente botavam debaixo da terra. Debaixo da terra. Com brasa para dançar fandango no carnaval. Aí acordava de ressaca, cozinhava a banana da terra, que é da região do litoral, pegavam aquela farinha bem fininha de mandioca e comia aquilo com barreado. E daí eu fiz isso, delivery, e foi um sucesso imenso. Chamava Na Terra. Na terra. Na terra. Então eu pegava, o pessoal pagava, eu pegava quase todo o dinheiro e gastava com bobagem. Também com 15, 14, 15, 16 anos. E minha mãe, o quê? poupa, meu filho, poupa. Ai, mãe, mas não tinha maturidade para isso. Imagina que isso. Você gostava de soltar foguete? Muito, sempre fui. Até que um dia, nossa, Leda, essa história eu tô em primeira mão para você. De tão piromaníaco que eu era, a minha mãe me pegou uma vez num Natal. E tem um hospital muito bom, eu me esqueci o nome agora em Curitiba, um hospital de Queimados. E ela me levou no hospital de Queimados, ai, meu Deus, no Natal, e me botou lá para conversar com as crianças queimadas. E me disse, filho, criança que mexe com fogo não faz xixi na cama, fica desse jeito. Aí eu vi um negócio que mudou minha vida. Aquelas crianças sem rosto. Meu Deus. Porque elas queimam o rosto inteiro, tem que refazer. Fica só aquela carinha de boneca, coisa bem triste, com furinho bem na boca aqui. Aquela lona preta, aquele berço preto assim em volta. E eu vi aquilo. Mas foi uma lição que minha mãe me deu que eu nunca mais esqueci. Nossa, uma lição fortíssima, né? Mas é que eu não tinha jeito. Eu tinha quase tacado fogo na casa, no banheiro. Era bem meio... Você passava a vida pensando em foguete, fogo e fogo. Daí eu consegui... Foi o único jeito, foi um tratamento de choque. Foi. E aí eu consegui redirecionar isso pra cozinha. Entendeu? Que legal. Nunca mais botou fogo em nada. Nada. Nem no barreado. Não. Nunca incendiou o Hoje eu barreado. mexo com fogo, mas de outra maneira, né? Mas hoje a gente tá botando fogo no canal. Qual o vídeo mais assistido do seu canal, Bernardo? Eu acho que foi este primeiro vídeo que eu fiz sobre a questão em Londrina. Tá com, acho que quase 800 mil, 700 mil visualizações. Foi um vídeo assim que estourou porque foi um levantamento recente de uma coisa que estava amortecida na igreja. Ninguém estava falando mais disso. Né? E um leigo, jovem, católico, basicamente recém-convertido à igreja, né? Apesar de ter sido já batizado quando bebê, falando assim... E você voltou para a igreja recentemente? Recentemente, tem 2 anos e pouco. Para frequentar, para ir à missa, para cumprir as regras? Sim. Voltei, vamos dizer assim... católico, não de IBGE, né? E voltei e resolvi fazer o seguinte, porque eu sempre fui assim, Leda, onde eu entro, eu quero entrar e fazer a coisa certa, senão não entro. Então, se você me dá uma coisa, eu vou fazer até esgotar. Cumprir uma missão. É uma missão. Eu sou filho de família de militar, então, isso. Minha avó sempre dizia, ordem e progresso, o seu futuro será brilhante, né? Então, a nossa família sempre teve um tipo de comportamento assim. Então, por exemplo, eu pego um assunto para estudar, eu estudo aquilo até acabar, entendeu? Até eu esgotar o que a gente chama de... que você se propôs. Exato. Né? Você vai ali... até entender o que a gente chama de status questiones, né? Como é que está a situação do assunto, né? Então, aí depois eu comecei a estudar latim tudo para poder entender melhor a igreja, né? A história da você igreja. Hoje lê em latim? Sim, é isso? leio São Tomás em latim, tudo. Depois me pus a estudar francês para poder ler Bossuet, etc., em francês também.
os grandes oradores católicos franceses, né? Então, para justamente não só ter uma fé militante, no melhor sentido da palavra, né, de soldado, mas também ter uma fé profunda de interioridade, etc., que é a base da vida católica, né? Isso com 30 anos. 30, é. Você está estudando a vida inteira, né? Sim, basicamente meu dia é estudar e produzir esses vídeos, textos, etc., né? E aí junto também, agora eu tô escrevendo um livro também sobre aborto, que vai ser que faz parte também da minha militância católica. Mas você é naturalmente contra o aborto. Sim. Mas no livro não haverá nada nesse sentido assim, a igreja condena. Todo mundo sabe que a igreja condena, eu vou ensinar uma coisa. Todo mundo sabe que a igreja condena. Em qualquer caso. Mas eu vou mostrar o que existe de fato por trás de tudo isso. As forças políticas, os interesses financeiros, etc., que existe por trás da promoção do movimento, que é um argumento que nunca é trazido à baila. Porque é uma questão tão difícil para mim o aborto, porque como católica eu tenho que ser contra o aborto, claro. Porque a igreja é contra o aborto. Acabou. Mas, na verdade, eu acho que não pode ser tão contra, porque há momentos em que é preciso fazer o aborto. Embora eu não acho que, quer dizer, eu não fosse fazer, entendeu como é? Sim. Então eu fico muito dividida nessa questão, eu acho que muita gente fica dividida. E o livro vai trazer também, além desses aspectos políticos, etc., que existe por trás do movimento, que não são contados, principalmente aqui no Brasil, eu vou trazer também um capítulo sobre a questão argumentativa, de casos, por exemplo, concretos, difíceis. Por exemplo, uma menina de 9 anos que engravida, entendeu? Como aconteceu em Recife. Como é que você faz? Então, esses casos... Será que é justo com ela? Então, teve um caso em Recife que a menina... Os médicos disseram que ela tinha condição, a menina quis, e depois um grupo dessas ONGs, feministas, etc., quis cooptar a menina para fazer o aborto. Mas ela não fez. Mas ela tinha condição, os médicos avaliaram o caso, ela tinha uma fisiologia pronta para isso. 9 anos. 9, poxa. Tem caso na Índia de menina com 6 anos, que eu documentei que nasceu o filho normal e a menina bem. Entendeu? Então, sim, mas ela vai ficar bem? Sim. Porque, na verdade, eu acho que o aborto no Brasil, ele é liberado para pessoa que quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, ele não é proibido. Exato. Ele só é proibido para quem não tem dinheiro, para a população mais pobre. E ele é proibido pela igreja. Eu não estou falando da igreja, claro, os cristãos, os católicos e os evangélicos, protestantes. Espíritas também são contra. São contra. Os muçulmanos também. As igrejas, as religiões, né? Mas falando de classe social só e exclusivamente, a classe rica pode fazer aborto, porque a clínica já aborto. Sim, então, mas a classe pobre que não usa agulha de tricô, uma cachaça com uma fruta canela, dentro. Essas coisas. E tem uma cachaça mesmo. Tem birosca de favela, que tem uma flor dentro que eu não sei qual é. Dizem que hibisco também ajuda e tal. Tem uma flor que ajuda, porque eu já vi isso numa favela carioca. Mas assim... Quando eu era repórter de cidade. Faz muitos anos, 30 anos, 40 anos, os ricos, 35. Eles, por exemplo, tem rico, mas tem eu rico vi isso. Que, por causa do dia, por exemplo, o que um pobre consegue, por exemplo, ter é uma coisa feia, o que eu vou dizer, mas é verdade. Que consegue fazer uma orgia com crianças. Entendeu? Como acontece em muitos casos que saíram recentemente nos Estados Unidos. Como é que você faz isso aí? Um pobre não consegue fazer isso se ele quiser. Ele vai abusar de uma criança ou outra, vai fazer um negócio. Agora, você tem ricos, multimilionários americanos que vão lá para a ilha do tal Epstein, que eles chamam, né? Que é um americano, que leva pessoas numa ilha que é chamada Ilha da Pedofilia. Entendeu? Só pessoas multimilionárias. Grandes deputados americanos vão, tem especulações de que o Bill Clinton ia também. Mas há uma... Quer dizer, se conhece essa ilha e ninguém nunca fez nada? Eu não sei. Nos Estados Unidos a questão de propriedade privada pega muito. Enfim, esses assuntos, Leda, fazem toda parte do universo que eu trabalho. Então, eu pego esses casos e as discussões... Ideologia de gênero também? Também. As questões de discussões abstratas disso, do argumento filosófico, mas também o que me preocupa muito é a questão política por trás, ou seja, quem é que está fazendo isso? Quem é que paga? Quais são os interesses? Quais são os interesses por trás do aborto? São várias camadas. Você acha que são econômicos? Também. Porque, por exemplo, você pega no Brasil a Débora Diniz. Ela tem uma ONG chamada ONG ANIS, se chama Instituto de Bioética. Ela é a autora daquela ação que passou em 2012, 2013 de fetos anencéfalos, que incluiu no Código Penal, né, como excludente.
Ela também foi uma que protocolou o caso do aborto no STF para tentar liberar se a mulher tiver infectada com Zika, a grávida. E ela também foi responsável por ajudar o PSOL nesse agora para liberar o aborto até a 12ª semana. Aí você fala, pô, ela é uma ativista, né, uma feminista e tal, mas quando você vai estudar a história dela, você vê que toda a vida dela foi paga por fundações internacionais, ela foi escolhida por um programa, isso está no próprio documento da Fundação MacArthur, aqui no Brasil, chamado Lessons Learned, um documento que eles escreveram público, em que eles relatam qual foi a experiência deles no Brasil para legalizar o aborto. Eles gastaram 36 milhões de reais aqui e acharam que estava pronto o Brasil para legalizar o aborto. E eles tinham escolhido várias lideranças em vários lugares da América Latina, a Débora Diniz foi uma delas, em que eles pagaram esta mulher, e a ONG dela, que já recebeu dinheiro de outras fundações internacionais, que tem um clube de cavalheiros, né? E para fazer justamente lobby político. A ONG dela recebeu milhares de dólares, por exemplo, da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, para promover isso no Brasil. Aí você vai me perguntar, e qual o interesse, então, dessas grandes fundações internacionais para promover o aborto? Existem várias alegações, né? A Fundação Rockefeller, por exemplo, nos anos 50, começou a promover a redução da natalidade, redução do crescimento populacional, com medo do boom que tinha acontecido pós-guerra de nascimentos. Eles diziam, vamos arrefecer o crescimento populacional nos países mais subdesenvolvidos para evitar que haja conflito por guerra, por comida, por território, etc. Aí eles fomentaram colocar DIU nas mulheres, ajudaram a melhorar a pílula anticoncepcional, o misoprostol que é abortivo, etc. Isso é história. Depois, eles perceberam que essa parte médica, no sentido só de instalar um DIU na mulher, não seria tão eficaz para reduzir. E eles começaram a perceber que o aborto, ou melhor, a cultura do aborto, ou seja, transformar o aborto como se fosse no método anticoncepcional. Eu estou grávida do aborto. Como se fosse tirar uma mulher vai fazer isso como método anticoncepcional? Então, mas nos países... Porque é doloroso, é dolorido, não é como tomar pílula. Mas, por exemplo, nas clínicas dos Estados Unidos, você faz isso em 15, 20 minutos. Sim, mas você tem a cabeça da pessoa, né? A cabeça não fica legal. Então, só que daí eles tratam isso, por exemplo, na mídia, etc., e os próprios médicos tratam isso como se fosse uma coisa simples. Mas não é. Aí tem todo o aspecto dos efeitos colaterais. Nenhuma mulher vai levantar de manhã e falar, oba, eu vou fazer um aborto. Não, claro que não. Existe, claro que não. Entendeu? Existe uma pressão interna dela, do sentido da crise que ela está vivendo. Claro, ela está em crise. Claro, isso aí ninguém nega. Né? E agora, essas ONGs perceberam, essas grandes fundações perceberam também que o controle populacional, ou seja, a redução do número de pessoas no mundo, ajuda com que eles mantenham essas grandes fortunas ativas e as parcerias com os governos que eles têm, por exemplo. Entendeu? Então, um dos grandes parceiros que bancou a campanha da Hillary Clinton, por exemplo, foi o George Soros, que é o dono e fundador da Open Society Foundations, que é outra que bancou também essas fundações, que bancaram essa mulher que depois veio no STF fazer o negócio, entendeu? É uma cascatinha. Então, essas coisas estão todas arquidocumentadas, só que isso não vem aqui à baila no Brasil. Nos Estados Unidos todo mundo sabe disso. Tem livros e livros e livros sobre isso. Tem várias feministas... E você está fazendo um livro sobre isso? Sobre isso. A Betty Hartman, por exemplo, tem um livro chamado Rights and Wrongs About Reproductive Issues, uma coisa assim. Um livro recente que ela republicou. Como é que você traduziria o título? Seria O Certo e Errado da Saúde Reprodutiva, uma coisa assim. Em que ela, como feminista, favorável ao aborto, ela denuncia essa questão das fundações e dos interesses delas. Como feminista. O livro não está traduzido no Brasil, mas eu tenho o livro e eu li. Né? Existe também nessa questão dos efeitos colaterais. O sobrenome dela é Purulma, ela é uma feminista favorável ao aborto, e lançou em 2016 um documentário chamado Hush. E nesse documentário ela mostra o que foi escondido das mulheres em relação ao aborto e como ele está ligado praticamente como nexo causal com câncer de mama. Entendeu? Que são estudos que vêm sendo feitos no mundo desde os anos 50, da relação do aborto com câncer de mama. E aí, ela como feminista fez um documentário imenso, longo, ganhou prêmios, Hush é com H, H-U-S-H. E ela como feminista falou, é um absurdo que, ainda que a gente queira abortar, nós temos que saber dessa informação. E ela fez um documentário imenso, provou dados, conversou com especialistas no mundo inteiro. Então, esses dados nunca vêm. Então, isso tudo eu vou colocar no livro. Né? Então, esse livro é para o ano que vem? Esse livro é para o ano que vem. Esse ano eu não tenho condição em função do documentário. Minha vida tá não muito dá para fazer tudo, né? Não dá. Infelizmente, eu gostaria... E aqui em São Paulo, hoje e a semana que vem no Rio, você vai estar trabalhando no documentário? Trabalhando no documentário. Também a gente já rodou Belo Horizonte, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Curitiba. Nós vamos também possivelmente para o norte do país, México, Estados Unidos e Itália. Tudo isso. E isso está funcionando através de um financiamento coletivo.
Então não tem dinheiro de ensino, de nada, as pessoas que estão dando do próprio bolso, acreditando na credibilidade do trabalho que eu já fiz. Né? E aí depois eu vou lançar um livro também contando essa história com mais detalhes. Né? Porque não tem como colocar inclusive contando a história do próprio making-off do documentário. Exato, o legal do documentário é que em certos aspectos também ele vai contar como eu fiz o meu próprio trabalho na questão da investigação desses fatos, né, em Londrina. Né? Porque muitas pessoas, assim, depois que eu fiz tudo isso, até a gravidade e o jeito que eu expus os fatos obrigou a CNBB a emitir uma nota pública. Né? Várias, inclusive. Né? E o que ela dizia, basicamente? A nota foi uma platitude só, não respondeu às acusações que eu tinha feito, né? Ou seja, levantamento de fatos. Porque eu trabalhei com um quadripé, vamos dizer assim. Eu sempre me baseei em fatos objetivos, fonte primária, trabalho com a minha independência, ou seja, ninguém me paga, e proponho sempre ações concretas. Então, ligue para um bispo, assine essa petição, fale com o seu pároco, entendeu? Sempre uma ação para a pessoa também se sentir parte da solução do problema. Porque não adianta nada, Leandro, dizer assim, está um problema imenso na igreja, a pessoa ficar sentada atrás do computador e como é que ela vai fazer para mudar a situação local dela? Você chama para participar. Né? Exato, exatamente. Esse é um tipo de coisa que eu faço, que é característica minha do meu canal também. Agregar pessoas. E o canal chama Bernardo? Bernardo P, de Pires, né, que é meu sobrenome do meio, Kister, com K, K-U-S-T-R. E tem trema ou não tem trema? Tem lá? Trema também no YouTube. Tem trema. Faço questão de manter em honra aos meus antepassados. E são alemães? São alemães da região de Hannover. Eram pastores de ovelha. Olha. Em Hannover. Christian Kister, do século XVIII, mais ou menos. Muito bem. É isso aí. Danadinho, menino, né? Fala muito e falo rápido, né? Mas fala bem também, né? Eu trabalhei com rádio também. Ah, é? Trabalhei em uma rádio universitária por 2 anos. Tinha um programa de gastronomia e cultura. Gastronomia e cultura. Chamava Manga na Cozinha. Manga na Cozinha. Você pode fazer uma sessão de gastronomia no seu canal. Nossa, até que... Olha que ideia boa, juntar com a política e mostrar... Tudo. Claro, mostrar a evolução das coisas. Verdade, verdade. Bom, a gastronomia é um negócio sensacional. Sempre está ligado a história do mundo. Porque é a cultura, né? Claro que é. Claro a cultura, é. A gastronomia é cultura. É tão né? importante, a minha mãe dizia assim, né? Minha mãe também era muito ligada à cozinha. Ela falava assim, é tão importante que a última coisa que Jesus fez antes de ir para a cruz foi comer com os discípulos, fazer a última ceia. Ele poderia ter feito o último discurso. Mas ele fez a última ceia. A última ceia. Então, você pode fazer, traz isso pro seu canal. E não esquece que você está me devendo o mas barreado, tá? Eu vou cumprir mesmo. Acho bom. Valeu, Bernardo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim. Você vai dar like, você vai se inscrever no meu canal, no canal do Bernardo, se você ainda não é inscrito. Você vai apertar o sininho para ser notificado, vai compartilhar, vai espalhar, vai divulgar, enfim, vai trabalhar junto com a gente para a divulgação desse vídeo, ok? E de todos os outros. Valeu, obrigado, até mais.